João capítulo 4, versículo 52. João 4, 52. Então inquiriu deles a que hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, às hora 7ª, a febre o deixou. Diga comigo, ontem. Só um pouquinho. Para você entender assim, a questão das horas na Bíblia, começa a hora zero, hora 1, é 6 horas da manhã. 6, 7, 8, então a terceira hora, 9. A hora sexta é meio-dia, certo? Tá bom? Então a hora 7ª é às 13. E assim sucessivamente. Então eles contam a hora começando das 6 da manhã às 18. Tá? Então, às vezes você vai encontrar na Bíblia várias citações de hora, tipo a hora 9ª, a hora 10ª, a hora 5ª, a hora 6ª, a hora 11ª, sei lá. Só para você entender, tá bom? Então, quando fala a hora 7ª, na verdade é às 13. Tá bom? Às 13 horas. Então vamos citar não como hora 7, mas como 13. Diga comigo então. Então, inquiriu deles. Vamos lá, vamos. Então, inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado. E eles lhe disseram: ontem, às 13, a febre o deixou. Diga comigo, ontem, às 13. Diga comigo, ontem, às 13. Mais uma vez, ontem, às 13. Que hora mesmo? Às 13. Algumas coisas acontecem na vida da gente, a gente não esquece. Verdade, a gente não esquece mesmo. Tem a hora que acontecer alguma coisa, algum fato importante, alguma situação importante, a gente não esquece. A gente fica ali ligado, a gente não esquece, verdade? Então, aquele pai foi procurar Jesus, dizendo: Jesus, o meu filho está enfermo. A situação era extremamente grave. Jesus deu uma ordem de aquela enfermidade, deixou aquela criança. E quando ele foi verificar a hora que a criança tinha ficado boa, os servos dele disseram: foi exatamente às 13 horas. Foi ontem, sábado, no caso se fosse sábado, ontem às 13 horas. Foi a hora que Jesus deu uma ordem para que aquela criança ficasse boa, certo? O que eu entendo com essa palavra é que Jesus ele sempre tem uma palavra que vai de encontro às nossas necessidades. Sempre. Sejam elas quais forem. Jesus sempre tem uma palavra que vem sim encontrar-se com as nossas necessidades e de frente para as nossas necessidades, ele vem então sanar aquilo que nós temos como necessidade, sempre. Independentemente de qual seja a nossa necessidade, ele sempre tem uma palavra, certo? E quando Jesus fala algo a nosso respeito, pode ser o que for que ele fala, certo? Vai se cumprir. E alguma das coisas que ele libera e que vai se cumprir, tem hora marcada, horário certo. Vamos lá. O culto começa que hora? Hora tal. O casamento vai ser que dia? Vai ser dia tal, hora tal. Nós somos guiados pelo cronológico, pela hora. Tudo que nós vamos fazer, a gente marca, vamos nos encontrar. Que horas? Que momento? Vai ser às 15h30. Tá bom, então às 15h30, no local tal, a gente vai se encontrar. Que hora é a hora da reunião? É às 7 horas da manhã. Beleza, 7 horas a gente se encontra. Então nós sempre sabemos muito claramente qual é a nossa relação com o horário. Não é algo estranho aos nossos ouvidos. Então, algumas das coisas que Jesus fala para nós tem hora marcada.
Verdade. Certo? E nós, então, precisamos ajustar o nosso relógio. Esses dias, uma moça me perguntou, ela tinha quase 30 anos, e desde o término da faculdade dela, com 20 e poucos anos de idade, ela vinha estudando para concurso. Salvo engano, naquela fase, eu tinha 32 anos. Estudando para concurso. Ou seja, já tinha basicamente 10 anos estudando para concurso. E até aquele momento não tinha passado nenhum concurso que fosse interessante. Eu falei para ela, olha, o dia que você aprender a colocar o seu relógio de acordo com o relógio de Deus, as coisas vão mudar na sua vida. O dia que você aprender, aqui no meu relógio está marcando 7 horas e 24 minutos. Mas no relógio de Jesus está marcando 10 horas da manhã. Não, então eu preciso ajustar o meu relógio ao dele. Não é o meu relógio que vai dizer quando o meu tempo vai acontecer, quando as coisas vão acontecer no meu tempo. Mas é o relógio dele. Tá certo? Então, ela não conseguiu entender bem aquilo que eu mencionei para ela, porque precisava de uma conversa maior e ela não tinha muito... ela queria algo muito rápido, muito pronto. Eu entendi na Bíblia que as coisas não vêm prontas. Na vida, a Bíblia nos ensina que nós não recebemos praticamente nada pronto. Nós recebemos os elementos e recebemos a fórmula de como fazer ficar pronto. Mas pronto mesmo não vem. Nós recebemos a receita, mas pronto mesmo não vem. E ela queria algo muito pronto, então não deu certo. Ela acabou não entendendo aquilo ali. Eu acho que até hoje nunca passou em nenhum concurso. Sim, mas certo é que nós precisamos ajustar o nosso horário ao horário de Deus. Qual é o tempo que Deus quer que isso aconteça? Então, naquele dia, naquela hora, naquela situação, você vai lá e executa. Deixa passar, não. Você tem que estar atento para captar o momento em que Deus vai falar algo para você. Algum tempo atrás, a minha esposa começou a estudar, ela perguntou um curso, nós concordamos num curso, ela começou a estudar numa faculdade. Então, de manhã, eu ia deixar ela na faculdade, resolvi algumas situações, e 3, 4 horas depois eu tinha que voltar para pegar ela da faculdade. E aí eu pensei, não, eu estou perdendo muito tempo só no trânsito. Eu falei, filha, eu vou estudar com você. Eu vou deixar você na faculdade, mas não vou deixar, eu vou ficar com você lá na faculdade. Aí me ajustei o meu horário, eu entendi que Deus naquele momento estava me chamando para fazer aquilo ali. Eu ajustei o meu horário ao horário de Deus e terminamos a faculdade juntos. Eu economizei algumas cadeiras que eu tinha feito na outra faculdade, terminamos juntos. Mas eu entendi que Deus, naquele momento, queria me capacitar para algo. Eu vou orar para ver se dá vontade de Deus. A gente ora para saber se dá vontade de Deus quando nós não sabemos qual é a vontade dele. Agora, uma vez sabido, ora mais não. Vai para cima. Sim. Entende que, por exemplo, no mundo nós temos diversos horários. Nós temos horários que variam do nosso praticamente 12 horas, 13 horas. A Austrália é 13 horas na nossa frente. Então, naturalmente, se eu for para a Austrália, com o horário que eu tenho aqui no Brasil, eu não tenho como viver lá. Porque lá o dia está amanhecendo. Aliás, o sol já está alto. E eu estou preparando para dormir. Não tem como ajustar. Então, eu tenho que ajustar o meu horário ao horário do local que eu estou. Então, se eu estou na terra aqui, mas eu vivo o reino de Deus, eu preciso ajustar o meu horário, o meu tempo ao tempo de Deus. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Porque quando nós não ajustamos o nosso horário ao horário de Deus, nós andamos na contramão do milagre. O milagre vem numa via para nos alcançar, e ao invés dele vir ao nosso encontro, a gente acaba vendo ele vir numa mão e nós vamos na outra mão. A vida passa e você não vê Deus atuando porque você está na contramão da vontade de Deus.
Nós precisamos ajustar o nosso horário, tá certo? Isso tem que ficar muito claro. Para nós andarmos na via do milagre, não contra a via do milagre, tá certo? Então, nesse texto, especificamente nesse texto, eu vejo muitas lições preciosas, muitas. A primeira delas que eu queria que você entendesse é o seguinte: é a questão da enfermidade dos filhos. Enfermidade dos filhos. Esses dias, eu já contei para vocês, mas eu vou refutar novamente. Uma senhorazinha muito gente boa me procurou, desesperada, chorando. Eu sempre a via muito alegre, mas nesse dia ela estava os olhos cheios de lágrimas, entristecida. Eu fui dar atenção a ela, conversando. Ela falou: pastor. Aí relatou uma história dela com o filho dela. E aquilo me cortou o coração. Ela disse: pastor, por pouco ele não me matou, mas eu me vi completamente sem noção de onde eu estava. Eu apaguei, meu cérebro apagou. Eu me vi andando no local sem saber especificamente onde eu estava. Passado um tempo, eu estava perdida. Passado um tempo, ele percebeu que eu estava transtornada. Falou: mãe, eu vou lhe dar uma carona para casa, mãe. Estava perdida, mãe. Ou seja, os lares, eles podem ser locais de enfermidades, locais de adoecimento. O lar, ele pode ser um ambiente de cura, mas ele também pode ser um ambiente de enfermidade, de adoecimento. Esse lar dessa irmã, por exemplo, foi um lar de adoecimento. O filho dela era um filho doente. Fez aquilo com ela porque era adoecido. E o que nos faz construir ou não um lar de saúde ou de adoecimento dos filhos não é o ter ou não ter algum bem. Não. Há muito tempo a gente está precisando comprar uma coisa lá em casa, né, Mimi? A gente está orando juntos. Mas isso não nos torna menos felizes, mais felizes. Não, só simplesmente vai melhorar. Então não é ter ou não ter algum bem. Não é morar ou não morar em determinado lugar. Mas é a falta do diálogo e da compreensão que existe entre os membros da família. Quando não existe diálogo, quando não existe compreensão, quando não existe reciprocidade de ouvir, na verdade, aquele ambiente começa a ser um ambiente adoecedor. Por quê? Se nós tivermos uma fratura, seja ela qual for, uma fratura em algum membro, na cabeça mesmo, uma fratura não, uma pequena lesão, e aquele... Por favor, meu filho, me ajude, por favor. E então, se aquele ambiente, se aquele local onde bateu, estourar para fora, é um galo. Você coloca um gelo, coloca alguma coisa e resolve. Mas coloca outro celular, então. Mas se estourar para dentro, aí é um problema. Uma hemorragia, um derrame, um vaso que rompeu, é um problema. Uma senhora, colega nossa, sofreu um acidente de carro. E ela acordou do acidente, estava bem, teoricamente bem, ajudou a socorrer o marido dela que não estava bem, algumas pessoas no carro que não estavam bem. Ela olhou, a princípio não tinha sentido algum dolorido, mas não tinha nada. A princípio estava bem. Quando ela socorreu as pessoas ali, que pegou algum socorro, na sequência, ela desmaiou e apagou e morreu pelos hematomas que foram internos. Então, quando um lar não há compreensão, não há diálogo, ao invés das raivas explodirem para fora, elas explodem para dentro. E quando explode para dentro é um problema.
Então, o lar pode ser um lugar de adoecimento muito grande. E outra coisa assim que é importante também, por exemplo, meu pai era um homem muito grosseiro. O meu avô era mais grosseiro que meu pai. O meu bis, então, era uma casca de madeira. Eu fico olhando, analisando assim. E eu não recebi tanta grosseria do meu pai. Eu já recebi bem menos. Os primeiros filhos receberam mais. Eu era um dos últimos, recebi menos. Meu pai já era mais idoso, estava mais calmo. Mas eu não preciso repassar aos meus filhos a forma rudimentar com que o meu pai me criou. Não preciso. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, ele dizendo, olha, meu pai era um homem muito, muito, muito grosseiro, muito ruim. Meu pai chegava em casa e minha mãe tinha feito alguma comida que ele não gostava, ele quebrava o prato na frente dela, brigava, quebrava, era o bonzão, era o valentão. Um dia meu pai adoeceu, uma doença muito séria. Quem socorreu meu pai? Quem ajudou meu pai? Quem esteve com meu pai? Minha mãe. E nós, filhos, as pessoas que meu pai mais maltratou na vida, foram aqui, estiveram com ele no momento mais difícil. Ele contando que viu o pai dele já adoecido, chorando, desesperado, pedindo perdão para a mãe, pedindo perdão para os filhos, das grosserias, das brutalidades, das coisas erradas que tinha feito, das ignorâncias que tinha feito. Sabe, nós não precisamos passar para os nossos filhos a maneira rudimentar com que o meu pai, com que nossos pais nos criaram. Não precisamos. Tá certo? Porque quando nós não sabemos lidar com isso, a gente acaba tornando nossos filhos reféns de uma situação totalmente descontrolada que nós vivemos. Nossos filhos não são reféns. A gente precisa ter a hombridade de entender que os nossos relacionamentos com os nossos pais foram bons com os nossos pais, com os nossos filhos, é outro relacionamento, é outra postura, outra forma de lidar, outra forma de agir, outra forma de compreender, outra forma de estar perto, outra forma de respeitar, é outra maneira. Nós precisamos fazer essa evolução, porque os nossos filhos não estão preparados para serem reféns da rudimentalidade que nós tivemos dos nossos pais. Isso é muito ruim, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo que nós não sabemos lidar com a paternidade que cura, mas uma paternidade que adoece, que causa medo. É claro que no decorrer da criação de filhos, foi preciso eu agir com dureza com relação aos meus filhos. Muita dureza às vezes, por causa deles. Mas todas as vezes que eu precisava corrigi-los com mais dureza. Eu corrigi meu filho e minha filha por alguma situação, e na sequência entrava no quarto, chorava, desesperado. Aí voltava novamente lá para ele, pedia perdão para ele, ajustava. Eu não conseguia fazer meus filhos ficar com medo de mim. A coisa que eu mais tinha medo, que eu mais tinha receio, é que meus filhos tivessem medo de mim. Respeito sim, medo jamais. Entendeu? Então, sentido e direção aos filhos são elementos que os filhos não vão encontrar no mundo. Não vão encontrar em qualquer lugar. Sentido e direção, né, Mimi? Pai, estou terminando a faculdade. Pai, como é que eu faço na célula? Isso, e quando o filho faz isso, ele diz, meu filho é um desorientado. Não, meu filho não é um desorientado. Desorientado não é uma pessoa que não quer direção, não quer orientação. Quando um filho pergunta alguma coisa para um pai, está querendo usar da experiência que o pai tem para evitar que ela perca aquele tempo que ela perderia se não tivesse um pai ao seu lado. Isso não é... Então, sentido e direção, os filhos devem encontrar onde? Nos pais. E devem investir tempo em Deus.
Eu já falei, vou repetir outras vezes. Meus filhos estão entrando na idade de casar. Os três. Os três. Quando meus filhos for casar, pense num homem orado. Então já vai vir ungido de tanta oração. Quando meu filho for casar, pense na mulher que eu tenho orado por ela, que ela vai vir santificada, andando aqui, flutuando. É sério, porque isso tem consumido o meu coração, e eu sei que o casamento vai ser assim, todo mundo flutuando, de tanto santo que vai ser, tanta oração. Sim, porque é algo que tem me consumido por dentro, e que tem... Porque eu sei que uma decisão errada vai custar-lhes o ministério, vai custar-lhes a felicidade, vai custar-lhes uma projeção financeira, vai custar tudo. Por isso que eu tenho orado por isso. Entendeu? Eu tenho orado muito. Então, assim, é algo que nós precisamos ouvir de Deus para chegar nos filhos e minha filha, meu filho, não entra nessa não, meu filho. Não entra não. Mas não vou entrar porque eu sou desobediente. Quebra a desobediência dele. É melhor você ficar brigado com ele ali por alguns dias por causa da desobediência dele, até quebrar, do que deixar entrar numa situação totalmente embaraçosa e amanhã você ter que criar netos sem filhos. Não queria isso para a sua vida. Quem tem que criar filhos são os pais. Avô tem que fazer mimo, né? Criar filho não. Já passou da nossa época, né? Tem que pegar para fazer bobagem com os filhos, né? Para criar filho não. Se não tiver essa direção, os filhos vão vir adoecidos, certo? Pais ausentes, pais irresponsáveis, pais grosseiros, rudes, surdos, cegos, transmite aos seus filhos o mesmo gene que os fez dessa maneira. Se eles continuarem sendo ausentes, irresponsáveis, grosseiros, rudes, surdos, cegos, naturalmente, se eles continuarem assim, esse gene maligno vai acabar sendo transferido para os filhos. Daí a pouco o filho se torna ausente, se torna irresponsável, se torna grosseiro, se torna rude, se torna surdo, se torna cego. Por quê? Porque foi aquilo que ele recebeu do pai. Aquilo que ele herdou do pai. Numa questão biológica, nossos filhos, eles herdam algo de nós. Se você perceber os meus 3 filhos, todos eles têm algum traço meu. Todos eles. A cabeça da Mimi, parece que tiraram a cópia da minha e colocaram para ela. E melhoraram. Todos eles têm um traço muito forte, meu e da mãe. Então, biologicamente, eles não têm como fugir. Nasci, pareço meu pai, quero não. Quero agora loiro de olhos azuis. Opa, não tem como. Entendeu? Biologicamente, eles não têm como fugir disso. Agora, eles não precisam herdar as nossas falhas rudimentares. Nós precisamos ter consciência que nós evoluímos e que nós não precisamos transferir aos filhos esses rudimentos. Mas que nós, uma vez evoluindo, nós vamos passar para ele uma forma diferenciada de viver. Senão o lar se torna um lugar adoecido, lugar de intrigas, de contendas, de desavenças, de muito sofrimento, certo? O lar ele pode ser um lugar de adoecimento mental, por exemplo, quando a pressão dos pais nos filhos por resultados se torna demais. Você pode ver os jovens hoje, os que conseguem alguma coisa porque estudam muito, eles não têm base. Não foi investido tempo construindo base neles. Não tem base. Não tem referência familiar. Então, quando nós inculcamos nos filhos essa pressão, o resultado, não. Eu não sou o modelo, eu sou um exemplo. Quando minha filha mais velha terminou o ensino médio, minha filha passou 1 ano e meio viajando, estudando lá em Israel.
Quando o Gessé terminou o ensino médio, passou um ano viajando, tocando uma banda aí, um ano viajando o Brasil todinho. Fala, Mimi não, Mimi já quis entrar direto, mas já está pensando agora dar um intervalo e passar mais um ano lá em Israel. E a pressão por resultado, eu não estou nem aí com o resultado. Eu não meço o resultado deles pelos que eles conquistam financeiramente, de verdade, eu não meço. Não meço de verdade. O resultado maior que nós temos, o resultado de amor e respeito nós temos uns pelos outros. E as demais coisas, Deus acrescenta muito mais do que a gente possa imaginar. Deus é quem muda, Deus... Olha, duas posições na Bíblia que me deixaram muito intrigadas. Uma delas foi dada por João quando se referiu a Jesus. João falou, dos céus, o homem não tem nada na terra se do céu não for liberado. A outra foi dada por Jesus quando falou com Pilatos. Você está aonde está hoje porque o meu Pai quer. Se meu Pai não quisesse, você não estaria... Todo o poder que você tem foi te dado por meu Pai. Então, quem acrescenta é Deus. Quem direciona é Deus. Quem faz é Deus. Então, eu prezo muito mais essa questão sem essa pressão, sem essa obsessão maluca, do que o negócio tem que ser o primeiro. Eu nunca exigi dos meus filhos que fosse o primeiro da turma. Nunca exigi. Eu não sou modelo, eu sou um exemplo. Nunca exigi. Agora, tem o outro lado também, que faz com que o lar seja um local de adoecimento. É quando nós não impomos limitadores ou delimitadores. O filho faz o que quer, a hora que quer, quando quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Sabe, nós pais precisamos impor aos filhos os limites das ações, os limites do risco, os limites do perigo, os limites do ir e não ir, os limites do pode e não pode, do faz e não, os limites da santidade. Nós precisamos inculcar nos filhos esses delimitadores da vida. Filhos criados sem regras são adultos desregrados para a própria vida. E uma vez desregrados, são totalmente perdidos. Faltam o quê? De delimitadores. Mas onde perder esses delimitadores? Foi dado pelo Estado? O Estado não sabe dar. A delimitação do Estado, ela é física. O bom elemento do lado de cá, teoricamente solto. O mau elemento, enclausurado. Mas isso não é um delimitador correto. Os delimitadores corretos, os filhos devem aprender onde? No lar. Em casa. Sabe, um terceiro item que faz com que os filhos sejam adoecidos em casa, com que o lar seja local de adoecimento, é quando o respeito e a honra deixam de ser primados na relação pais e filhos. Sabe, e a gente ensina sobre respeito e honra aos filhos quando eles são bebês, crianças. Quando eles vão crescer, eles vão sabendo aquilo que é respeito e honra. Quando eles se tornam adultos, ou quando a gente já não pode mais domá-los pela força do braço, e sim apenas pela força da palavra, o respeito já foi colocado na relação. Todos os filhos que honram e respeitam seus pais, a vida para eles é pavimentada, não é carroçal. Pelo respeito e pela honra. Eu falei em casa, falei desde sempre. A Misa brigou com o Gessé, falou um palavrão para ele. Somos dois, vem cá. Fale agora, Mísia, 10 palavras de elogio para o Gessé. 10. Você falou uma, você disse que ele era feio. Diga agora 10 palavras de elogio para ele. Vai. Ele é bonito. Ele é cheiroso. Ele é inteligente. 10. Faltam 7 ainda. Bora. Acabou. Meu irmão é maravilhoso. 10. Assim, claro que era didático, só para dizer o seguinte. Eu não prime os defeitos dos outros. Prime as qualidades. Sabe, isso é um limite que existe. Não dá para a gente
deixar com que seja um lar desrespeitoso. Lá em casa, se alguém falar um palavrão, para nós é assim, uma bomba que estourou dentro de casa. Todo mundo, epa, quem foi? Não, de jeito nenhum, vem cá, não fala não. Não é porque nós somos, porque a família do pastor é uma família religiosa. Não, não é porque é de religioso, não. Não é religiosidade. É respeito, é vida com Deus, tá certo? Então, quando os filhos deixam esse local de respeito e honra, na relação pais e filhos, e o respeito tem que ser do pai com o filho e do filho com o pai. Aí perdeu todo o sentido. E um quarto item, que é muito importante também, que eu faço com que o lar não seja um local de adoecimento, é quando os pais dizem o seguinte: rapaz, quer saber de uma coisa? Deixa para lá. Deixa para lá. Mas é o seu filho, é a sua filha. Se você não se importar com ela, quem vai se importar? Deixa para lá, deixa quebrar a cabeça. Não, deixa para lá não, vamos quebrar juntos. Vamos juntos, até o final. Não é deixar para lá, tá certo? Porque quando você deixa os seus filhos para lá, você está jogando ele à própria sorte. Ora, você era a única pessoa no mundo que seus filhos poderiam se ancorar em alto mar. Quando você diz, deixa para lá, quando você tirasse o local da âncora, não me dê a âncora, se vira agora. Covardia. Verdade, covardia mesmo. Covardia das grandes. E um quinto item que faz com que o lar seja adoecido também, é quando os pais não ensinam aos filhos os valores do reino. Tá certo? Lá fora, eu acho interessante, a Mimi nunca me viu pregar para ela, viu, Mimi? Mimi, eu vou pregar para você. Lá fora nós pregamos sermões. Em casa nós pregamos com proceder. Como exemplo. Sabe, eu posso não ser aquele pai que... Vem cá, menino, lê aqui um livro, lê aqui para mim ligeiro. Lê direito aí, menino, um capítulo da Bíblia todinho, vai. Agora faz uma oração de 10 minutos aí. Não, eu nunca fiz isso com os meus filhos. Nunca fiz. Eu não sou modelo, eu sou um exemplo. Nunca fiz com os meus filhos. Mas eles nunca me viram fazer algo que desabonasse a minha conduta como pai. Então, lá fora, aqui na igreja, eu prego um sermão. Em casa, com eles, eu prego o meu proceder. Né, bebê? A porta do meu quarto é sempre aberta para ela. Sempre aberta. Qualquer dia, da hora da noite. Ela e para qualquer um deles. Sempre aberta. Eu sou um pai que durmo de porta aberta. Qualquer hora da noite que alguém fala qualquer coisa, eu estou atento. Qualquer hora. Proceder. Não adianta nós... Porque senão, os filhos aprendem com o nosso exemplo, eles não aprendem com o que nós pregamos, com os nossos discursos, com a nossa falácia. Não! O nosso exemplo. As doenças mais graves que tem em casa, qual é? A drogadição. Drogadição, né? Pessoas envolvidas com drogas. Como isso é um problema grande, meus irmãos. Mas aprendeu a fumar, a usar lá fora. Ele aprendeu a usar dentro de casa. De verdade. Eu falo isso com muito pesar, porque não é uma palavra de acusação. Aprendeu a usar dentro de casa. Aprendeu a usar quando viu o papai e mamãe não implantando limites, não implantando respeito. Isso aqui que eu já falei para vocês. Aprendeu a usar dentro de casa. Um outro adoecimento muito claro que tem nos filhos é a falta de perspectivas e sonhos. Antigamente, aliás, hoje é muito comum filhos com 32, 33 anos em casa jogando videogame. O que é isso? É doente. Não tem perspectiva nenhuma. Não tem perspectiva. E as perspectivas e sonhos são dados aonde?
pelos pais. Verdade. Um terceiro item que é um adoecimento muito grande no lar é o desequilíbrio profissional e sentimental. A minha filha mais velha, eu considero ela muito bonita mesmo, como ser humano e como pessoa. Ser humano fala da alma e pessoa fala do corpo. Como ser humano e como pessoa. Foi algo que a Mimi viu em algumas cenas. Quando a Tia era mais novinha, se chegasse qualquer rapaz, qualquer moço, qualquer menino, falasse para ela: ei, menina bonita, meu Deus, ele me chamou de bonita, eu sou linda. Ela se encantava com aquele pirralho ou qualquer coisa que fosse, porque tinha achado ela bonita. Achava que não tinha valor. Se sentia desvalorizada. Qualquer pessoa que elogiasse ela, ganhava o coração dela. Quando eu percebi isso como pai, falei: epa, vem cá. Não é assim não. Primeiro que você é muito linda, isso aí ninguém vai tirar. Vamos botar a verdade aqui, você é muito linda. E outra, não é o elogio dele que vai fazer você ficar melhor. Não, de jeito nenhum, você já é. E outra coisa que eu vou lhe falar, você não será escolhida pelo seu marido. Você vai escolher o seu marido. Mas vai escolher o seu marido, pode se preparar. Irmão, eu estou falando dela que é a mais velha, mas para cada um teria uma história parecida. Só vou falar o dela. Irmãos, faz fila de homem para casar com essa mulher. Eu estava lá em Israel, uma vez com ela, e um pai, inglês ele, se aproximou de mim, nós começamos a conversar numa torre de oração. Começamos a conversar. E o inglês dele era um inglês muito pesado. Eu chamei minha filha, minha filha fala inglês melhor que eu. Chamei ela para traduzir. E ele começou a traduzir, olhando para ela, olhando para mim. Pastor, ele também era pastor. Pastor, encontrei a noiva do meu filho. Aonde? Essa, sua filha. Pastor, ele é pregador, ele é engenheiro, ele é isso, ele é aquilo, ele é isso. O menino era um santo. Pastor, irmão, isso foi de tarde, de noite. Ele já tinha ligado lá da Inglaterra para ela, para o filho dela, conversar com ele e tudo. Esse homem ficou quase doido para levar ela para fazer direito lá na Inglaterra. Eu falei para ela: você vai escolher o seu marido. Isso começou a mudar na mente dela. Esses tempos mesmo, lá nessa época mesmo, tinha um alemão. Gente, pensa num rapaz bonito. De verdade. Um ser humano nobre. Bem informado, ele tinha 28 anos na época, eu estava fazendo doutorado na área dele, um rapaz equilibradíssimo, morto de apaixonado por ela. Pai, não, minha filha, fique tranquila, você vai escolher. Bote a mãozinha no seu coração e diga, as meninas, principalmente as meninas, diga: eu vou escolher o meu esposo. Diga: eu não serei escolhida. Diga: eu vou escolher. Sabe, isso é algo que eu tive que mudar na mente dela, porque na cabeça dela, essa cura foi no lar, foi em casa, foi no lar. E com relação à cura profissional, o que vai fazer, irmãos, de verdade? A Tisa, ela prestou vestibular para medicina uma vez. Jessé prestou vestibular todos foi uma vez só. Eu vejo gente prestando vestibular para medicina 2, 3, 4, 5 anos estudando para passar no vestibular de medicina, não passa. Meu filho, eu falo isso não mas porque foi um lar de cura. Uma vez. Chegou, aplicou e já está formando agora. Um lar de cura. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que aquele homem tinha um filho enfermo. A Bíblia não fala qual era a enfermidade dele, mas qualquer que seja a enfermidade que nossos filhos possam vir a adquirir,
grande parte delas é desenvolvida dentro de casa. Amém? Você entendeu isso? Sim ou não? Diga amém. Segunda lição. Uma vez que os filhos estão doentes, o que nós estamos dispostos a fazer por eles? Sabe, essa disposição vem principalmente da compreensão de saber quem é Deus. Porque se eu conheço quem cura, aquele homem era um oficial romano. Ele era importante. Ele não era um chefe do exército. Ele era um oficial. Ele era alguém da aristocracia romana. Ele era auxiliar do rei. Ele era um homem de importância. Mas mesmo sabendo de toda a importância que ele exercia no governo romano, uma vez conhecendo e ouvindo falar que o homem nazareno estava lá em Caná da Galileia, ele viajou 30 quilômetros de Cafarnaum até Caná da Galileia para dizer o seguinte: ei, Jesus, cure o meu filho, Jesus, cure o meu filho. Sabe, ele rogou que Jesus fosse até Cafarnaum para curar o seu filho. Então, veja que como é interessante, o primeiro milagre de Jesus foi realizado onde? Em Caná da Galileia. Foi realizado a pedido de sua mãe. Façam tudo o que ele vos disser. Mulher, não é chegada a minha hora. Faça tudo o que ele disser para vocês. Meu filho, acabou o vinho. Mãe, ainda não é chegada a minha hora. José virou para os criados e falou: façam o que ele disser. Vai ter vinho, a festa não vai. Entenda que o primeiro milagre de ela em Caná foi feito a pedido de uma mãe. O segundo milagre foi feito a pedido de um pai. O segundo milagre em Caná: Senhor, cura o meu filho. Cura o meu filho. Naquela época, lá na Galileia, tinha um costume de dizer o seguinte: olha, eu preciso ver para crer. Aquele homem, quando chegou a Jesus falou: olha, e ele falou: olha, vamos até Cafarnaum. Jesus falou o seguinte: vai, porque o teu filho já está curado. Sabe, Jesus quebrou com aquela narrativa de que tinha que ver para crer. Ele simplesmente liberou uma palavra, o homem creu no coração. Foi no outro dia e o filho estava curado. Quando nós levamos os nossos filhos até Jesus, nós entendemos completamente esse milagre de ontem, das 13 horas. Quando aquele homem se lançou aos pés de Jesus, implorando pelo milagre, ele nos ensinou muitas lições que nós precisamos aprender. Levar os nossos filhos até Jesus. Ele foi no lugar do filho. Muitas vezes vocês, principalmente os pais, querem que vocês vão na frente. Eu falo com pais que me veem agora e me veem futuramente. A responsabilidade por trazer cura aos filhos não é dos filhos, é dos pais. Se os filhos agem assim, o fazem pela misericórdia de Deus, mas a responsabilidade é dos pais. Aquele homem foi. Necessitamos experimentar o milagre de ontem das 13, tendo como uma experiência profunda em nossa vida. O milagre de ontem às 13 representa para nós que o poder de Jesus sobre enfermidade é muito grande. Qualquer delas, tendo em vista que o texto não especificou qual era a enfermidade daquele jovem. Qualquer que fosse a enfermidade daquele filho. Pastor, o problema do meu filho é um problema de direcionamento espiritual. É um problema de direcionamento profissional. É um problema de direcionamento emocional. É um problema de qualquer que fosse o problema daquele filho. Uma vez o pai expondo aquele problema a Jesus, a cura veio. Então, o poder de Jesus é muito grande. Que
Jesus, ele não está limitado a nós, a como nós estamos. Não, ele é ilimitado. E que não existe uma resposta frustrante para quem busca uma solução em Jesus. Aquele homem foi buscar Jesus com tanta fé e voltou com seu milagre. Quando Jesus curou, quando Jesus multiplicou a água em vinho lá em Caná da Galileia, Jesus revelou o seu poder sobre o tempo. Por quê? Poucas vezes aconteceu na Bíblia. Você pega uma árvore criada lá no jardim do Éden. Você estava assistindo Deus criar a árvore. No outro dia você vai conversar com aquela árvore. Árvore, quantos anos você tem? Eu nasci ontem. Eu tenho 1 dia de vida. Faça um teste de carbono 14 naquela árvore. Quantos anos a árvore tem? 500 anos. Foi criada ontem, já nasceu 500 anos. Sim. Deus mexeu no tempo. A outra vez que Deus mexeu no tempo foi quando o Senhor chamou ali Arão e expôs a vara de Arão. E da noite para o dia a vara de Arão floresceu e deu amêndoas. Quanto tempo demoraria? Pelo menos uns 6 meses. Se fosse grande. Para plantar aquela amendoeira, ela floresceu uns 3 anos. A de Arão foi da noite para o dia. A terceira vez que Deus mexeu no tempo, tiveram outras, mas só que eu estou citando, foi quando Jesus transformou água em vinho. Quanto tempo demorava para fermentar aquele vinho, até que se tornasse um bom vinho? Bastou uns 3 anos. Quanto tempo demorou para que aquela água transformada em vinho fosse o melhor vinho? Sei lá, uns 20 minutos. Então, quando Jesus operou o milagre lá em Cafarnaum, lá em Caná, no casamento, revelou o seu poder sobre o tempo, certo? E quando ele relatou o milagre do jovem, agora do pai com o filho, revelou o seu poder sobre o espaço. Jesus não está limitado ao tempo e nem ao espaço. O meu filho ficou lá em casa, enfermo, doente, jaz à morte, quase morrendo. Pode voltar. O seu filho está curado. Quantos quilômetros? Pelo menos 30 quilômetros. Pode voltar. Seu filho estará curado. Sabe, nós precisamos entender isso, que o tempo e o espaço não são limitadores de Jesus, quando nós levamos nossos filhos para Ele. Entendeu? Diga amém. Terceiro, que tipo de lição, que tipo de fé, terceira lição, que tipo de fé nós precisamos empreender em Jesus? Primeiro, o que aquele homem teve? Ele teve uma fé admirável. Jesus falou para ele, vai, e o teu filho vive. E o homem creu e se pôs ali a caminho de casa. E naquele mesmo local, esse milagre foi logo depois do milagre da mulher samaritana. Ambos receberam apenas uma palavra. Entenda uma coisa. Teve um homem na Bíblia que fez vários testes com Deus. Vários. Senhor, se esse novelho amanhecer molhado, é porque eu sei que o Senhor está falando comigo. Senhor, se esse ao redor dele for molhado e ele não amanhecer molhado, é porque o Senhor está falando comigo. Senhor, sabe, quando nós fazemos muito testes com Deus, significa que nós não cremos no que Ele está fazendo conosco, falando conosco. E quando nós não cremos no que Ele está falando conosco, nós estamos correndo o sério risco de não pegarmos o nosso tempo ao tempo de Deus. Aquele homem teve uma fé admirável, ele creu. A mulher samaritana teve uma fé admirável, ela creu. Segunda fé que aquele homem demonstrou foi uma fé que coexiste em tempo de crise. Ele estava prestes a perder o seu filho, desesperado. Não restava outro recurso para ele, a não ser procurar Jesus. Quando nós procuramos Jesus em época de crise, isso não é feio,
Isso é louvável. Porque tem gente que é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que o negócio pode estar fervendo para ele, ele não se porta. Então, nós precisamos saber que tem épocas da crise mesmo que a nossa fé precisa ser mais forte. Ora, teve uma época que Jesus estava passando uma luta tremenda no jardim, e a Bíblia diz que quanto maior era a agonia de Jesus, mais ele intensificava em oração. Qual era o antídoto para vencer a agonia? Oração. A agonia foi tanta que ele verteu lágrimas, suor em sangue. Se ele não tivesse orado, ele tinha morrido ali mesmo. A Bíblia fala que os anjos vieram e o confortaram. Tamanha era a agonia. Nós precisamos orar até que o local estremeça, como foi lá em Atos. A Bíblia fala que eles oraram, Atos capítulo 4, que o chão tremeu e eles souberam que Deus estava falando com ele. Nós precisamos ter uma vida diferente. Assim como foi com Estevão, que a Bíblia diz que quando estava apedrejando Estevão, ele dava glórias a Deus. Eles olhavam para Estevão, quando Estevão estava ministrando, e eles viam Estevão como o rosto de um anjo. Não era mais de um ser humano. A terceira fé que ele teve foi uma fé confiante. Ele creu na palavra e teve paz no coração, foi capaz de adiar sua viagem para o outro dia. Ele creu. O menino está doente. Jesus já me falou. A situação está desesperadora. Jesus me falou. Vai mudar. Vai ser transformado. A situação está... Ele creu de maneira confiante. E uma outra fé que ele teve foi uma fé confirmada. De fato, o menino havia sido completamente estabelecido. A cura ocorrera no mesmo instante. Veja que confirmou. Muitas vezes nós queremos tanto uma fé confirmada, só que não nos lançamos numa fé confiante, não nos lançamos numa fé coexistente, não nos lançamos numa fé admirável, não nos lançamos em nada. Então, ontem às 13 horas nos ensina o quê? Nos alerta que o exercício da paternidade é necessário em todos os momentos. Foi o Pai quem procurou Jesus. Não devemos repassar isso. Nos ensina que quem deseja uma transformação em sua vida não se limita ao tempo, ao espaço e nem mesmo à posição social. Ah, mas eu sou do governo. Faz um ofício para mim, secretária. Mande lá para Caná da Galileia, diga para ele que amanhã ele vem aqui, que eu quero ter uma audiência com ele aqui no meu gabinete. Vai lá. Jesus, recebeu aqui uma carta convite de um oficial romano pedindo para o senhor ir lá em Cafarnaum. Jesus tinha ido? Não. De maneira nenhuma. Herodes tinha muita vontade de se encontrar com Jesus. Quando que foi se encontrar com Jesus? No dia da crucificação. Em nenhum momento, Herodes... Sabe, quem deseja uma transformação se lança. O milagre das 13 horas, de ontem às 13, nos adverte que sem nós, nossos filhos estão à beira da morte. Quem poderia salvar aquele filho? Jesus, orando, Deus revelou a ele. Eu sinto que lá em Cafarnaum tem uma criança morrendo agora. Meu Deus, envia o teu anjo lá em Cafarnaum para curar. Foi assim? Não. O pai soube que Jesus estava em Caná da Galileia. Ele soube. Ele correu para Caná da Galileia e falou: Senhor, vá na minha casa, porque o meu filho está prestes a morrer, o Senhor precisa curar o meu filho. Senhor, vá. Então,
sem nós, pais, os nossos filhos estão à beira da morte e não dá mais para culpá-los pelas mazelas, pelas coisas erradas, mas dá para nós então nos curvarmos diante de Deus, intercedermos por Ele, porque se nós não fizermos isso, ninguém mais faz. Você entende ou não? O milagre das 13 horas nos capacita a romper qualquer obstáculo, Uma vez encontraram com a mãe, olharam para a mãe, a pele toda marcada, toda cheia de cicatrizes. E meu Deus, que mulher feia, a pele toda cheia de cicatrizes. Como é que você adquiriu essas cicatrizes? Ele falou, um dia, o meu filho pequeno, estava no zoológico com ele. Ele caiu no local onde tinham crocodilos. Vocês estão vendo as marcas do crocodilo em mim, mas a minha filha foi salva. Se nós não nos lançarmos, os pais não nos lançarmos em prol dos nossos filhos, não vencermos qualquer obstáculo, não tivermos as marcas em nós seremos pais fajutos. O milagre das 13 horas, de ontem às 13 horas, nos habilita a compreensão de que Jesus tem milagres imediatos, quando o coração de pais e filhos estão alinhados no mesmo propósito, alinhados ali, pais e filhos. Imaginemos nós, aquele filho, suponhamos nós, pai, eu soube que tem um nazareno que opera milagres. Pai, vá até ele por mim, pai. Peço para ele vir e impor as mãos dele sobre a minha cabeça. Pai, vá lá, pai. No filme, o apóstolo Paulo até retrata o oficial romano também com um problema semelhante a esse com a filha. Pai, vá lá e peça por mim. Quando o coração de pais e filhos estão alinhados no mesmo propósito, Deus opera qualquer milagre. Qualquer milagre que for necessário, Deus opera. Então nós temos aqui que o milagre das 13h30, de ontem às 13 horas, nos alerta, nos ensina, nos adverte, nos capacita, nos habilita. 5 elementos essenciais para o ajuste do nosso relógio ao tempo de Deus. Vamos ficar em pé, vamos. Nós precisamos mais que nunca. Ontem às 13 horas, me ensina para mim que eu preciso estar alerta ao exercício da paternidade. Me ensina que quem deseja uma transformação não se limita ao tempo, ao espaço, nem mesmo à posição social. O milagre das 13 horas me adverte sobre o cuidado que eu preciso ter com meus filhos. Me capacita a romper qualquer obstáculo. Me habilita a compreensão de que Jesus tem milagres imediatos para nós, quando nós alinhamos nosso coração dos filhos aos pais. Alerta, ensina, adverte, capacita e habilita. São elementos essenciais dos quais nós não podemos viver sem eles. João 4,46 diz o seguinte: então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformaram água em vinho. Ali ouviu um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele e lhe implorou que descesse para curar o seu filho, que estava a ponto de morrer. Ele não pediu. Max, por favor, Max, você pode curar o meu filho? Um pedido que estou te pedindo, por favor. Você vai só orar por ele, né? Olha só a situação. Max, por favor, Max, cura o meu filho. Meu filho, Max, eu estou te implorando. Não é diferente? Entendeu? É diferente. Às vezes nós
Nós temos tanto protocolo para chegar diante de Deus, assim. Deus soberano, Pai eterno, Pai da eternidade, meu Senhor. Gente, quem tem pressa não enfeita. Eu lembro quando meus filhos eram menores, que eu ia sair de casa, estou saindo, saí com a roupa no meio do corpo. Quem tem pressa não se enfeita, quem tem pressa se lança. Ele implorou que Jesus curasse o seu filho. Implorou. Às vezes nós queremos que Jesus faça alguma coisa. Se ele quiser, ele faz. A gente tem que implorar. Quem precisa somos nós. Quem tem necessidade somos nós. Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Senhor, por favor, Senhor Jesus Max, por favor. Eu pago a sua passagem, eu pago a passagem dos seus discípulos, eu contrato um cavalo novo, um camelo 0 quilômetro, eu contrato uma jumentada para ele levar. Vamos rápido, que o menino está morrendo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela gastou tudo que tinha com os médicos, tudo, Thalitinha. Faz uma canção sobre ela, você é boa cantora. Ela gastou tudo que tinha. E um dia, Jesus andando. Gente, Jesus estava assim de costa. Ela chegou em Jesus e tocou, era num talite, né? Tocou na orla do talite, aqui simbolizando. Ela tocou aqui. A multidão estava assim, ó, batendo. Quando ela tocou em Jesus aqui, Jesus falou: epa, algo me aconteceu. Alguém me tocou. Senhor, como é que você fala se alguém te tocou se todo mundo está te tocando? Não. Alguém me tocou de maneira diferenciada, porque eu senti que de mim saiu poder. Quando ele virou, olhou: Senhor, fui eu que te toquei, Senhor. Há 12 anos eu sofro dessa enfermidade, Senhor. Jesus olhou para ela. Tinha gastado tudo. Você está curada, minha filha? Por favor, vá. Levante-se, vá. Nós precisamos entender uma questão de urgência. Quem tem pressa não se arruma. Quem tem pressa não vai para cima. Assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. E creu ele e todos os que viviam em sua casa. Isso foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judeia para a Galileia. E creu eles. Bote a mãozinha no seu coração. Bote a mãozinha. A chave da transformação. A chave do milagre foi liberada por Jesus. Vem cá, Jesus, vem. Vem cá. Oficial romano. A chave do milagre. Você agora arrumou o sol no final, ficou bom. Você está merecendo. A chave do milagre é: o teu filho vive. Ele andou quilômetros e tempos e mais tempos para ouvir essa frase: o teu filho vive. Vou fazer o seguinte. Você vai levar, peraí, Jesus, esse óleo aqui, para ele beber um pouco, né?
Passa mais 7 dias nele, vai. Seria um milagre. Quando nós temos pressa, Jesus age com pressa. Não tinha mais tempo de chegar, ungir a criança para alguma coisa. Não dava tempo de Jesus chegar lá. Jesus simplesmente disse: vai, o teu filho vive. Bote a mãozinha no seu coração e diga: Senhor, o meu filho. Aí, eu queria que você trocasse filho por pai, por algum enfermo, Eu vou usar as pessoas enfermas. A palavra que Jesus disse foi: vai, o teu filho vive. Senhor, diga comigo, Senhor, o meu, aí fala o nome do seu ente, querido. Digo, o meu vive. Deu para ensaiar? Deu para ensaiar? Pega algum enfermo na sua família. Estamos em época de muita enfermidade. Essa luta que eu tive toda agora foi para marcar esse momento. Sabe, Thalita? Papai que esteve enfermo, a vozinha, né? Enfermidades sérias. A palavra que Jesus liberou naquele dia é a mesma palavra que libera para nós hoje. Nós estamos debaixo do mesmo governo. Estamos debaixo da mesma nuvem, da mesma glória, da mesma autoridade. Vai, o teu filho vive. Pai, em nome de Jesus eu oro pelos teus filhos, Pai. O Senhor é um Deus de misericórdia e amor. O Senhor é um Deus de graça, de paz. O Senhor é um Deus de perdão. O Senhor é um Deus que une o coração dos pais aos filhos no mesmo propósito. O Senhor é um Deus que age de maneira poderosa a fim de que todas as coisas que aconteçam cooperem para o bem daqueles que te amam, Pai. E nessa noite eu creio que assim como o Senhor falou para o filho daquele homem, o Senhor fala para os meus filhos, para Tisa, para o Jessé e para a Mísia, que não haverá morte sobre eles, não haverá destruição na vida deles, não haverá laço de morte na vida deles. Não haverá, meu Deus, nenhuma pestandade que vá assolar a vida dos meus filhos, mas eles crescerão e frutificarão. E eu verei os filhos dos meus filhos, a herança que o Senhor tem para mim, porque o meu filho vive, meu Pai. A minha filha vive, meu Deus. A minha outra filha vive, meu Deus. Os filhos dos teus filhos vivem, meu Pai. A tua igreja vive, meu Deus. Nós vivemos na palavra que o Senhor direcionou a nós. Nós cremos na palavra liberada pelo Senhor. Nós cremos que o Senhor sabe dar vida e que o Senhor tem pressa quando nós não temos mais tempo, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu creio, declarando para os teus filhos que o milagre da restauração, o milagre da restituição, o milagre do recomeço de pais e filhos é uma realidade hoje, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que esse dia, hoje, aqui, seja como a hora 7 daquele dia, seja como as 13 horas do dia falado, meu Pai, que hoje, nesse momento, nós declaramos sobre aquilo que os seus filhos estão orando agora, que vai haver vida, vai haver restauração, vai haver restituição, vai haver milagre, vai haver cura, vai haver ressuscitamento, vai haver, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus, vai haver, meu Pai, o enlace novamente do coração de pais e filhos, meu Deus, para que o Senhor venha trazer cura sobre essa geração, meu Pai. Ó, meu Deus, na autoridade do teu nome nós declaramos que a vida, meu Pai, a vida no meio da tua igreja, a vida no meio do teu povo, meu Deus, e eu te louvo e te agradeço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, querido. Diga glória a Deus. Diga aleluias. Diga glória a Deus.